Vamos falar nesse vídeo aqui sobre as armadilhas e alguns erros conceituais bastante comuns relacionados a propósito. O primeiro deles que eu falei rapidamente no vídeo passado tem a ver com entender e acreditar que propósito é algo que você faz, algo que você deve fazer. E não o que eu acho que é propósito, que é o correto, que é propósito é algo que se é. E a partir desse estado de essência de ser, eu me manifesto no mundo. Mas não é sobre aquilo que eu faço, é sobre aquilo que eu sou. Porque também, como eu falei rapidamente no vídeo passado, geralmente a gente inverte isso. Então eu fico fazendo alguma coisa e dentro desse fazer eu fico buscando me encontrar. E propósito não é isso. Ele precisa ter uma lógica inversa para você poder sentir o que é estar realmente conectado com o propósito. Então, lembrando, propósito não é algo que você faz, propósito é algo que você é. E a partir desse estado de ser, de essência, de identidade, você se manifesta no mundo e o propósito é essa manifestação a partir dessa essência, desse estado que você é. Quer ver uma coisa? Como é muito curioso acreditar que propósito é algo que a gente faz? Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa acredita que o propósito dela tem a ver com palestrar e conversar com pessoas ou atender pessoas ou algo parecido, mas que envolva muito uma habilidade de comunicação. E veja, a gente está falando de habilidade, não daquilo que a pessoa é. Então vamos supor que a pessoa entenda que é isso, que o propósito dela é comunicação. O que vai acontecer com essa pessoa se ela perder a voz um dia? Significa que a partir desse momento, desse acidente, desse infortúnio na vida, ela não está mais vivendo o propósito, ela não tem mais como manifestar o propósito dela na vida. Entende como isso é muito louco? O que acontece se uma pessoa, por exemplo, está num cargo, num trabalho, executando uma tarefa que ela gosta muito e acredita que aquela é o propósito dela e ela é mandada embora? Significa que a partir desse momento ela não tem mais propósito na vida? Entende como isso não faz sentido? A gente acreditar que o propósito é algo que a gente faz, primeiro gera essa ansiedade, então o que eu preciso fazer? E, gente, para com isso. Não tenta ficar buscando aquilo que a gente vai fazer ou aquilo que eu preciso fazer para realmente me sentir. A gente vai falar isso um pouco no vídeo de dicas e algumas orientações relacionadas a propósito. Mas acreditar que é fazer vai gerar essa ansiedade. E segundo, que a partir do momento que eu acredito nisso, eu começo a buscar o meu propósito nas coisas que eu faço. E como o propósito é o coração em movimento, como é que eu vou encontrar o meu coração nas coisas que eu faço e não naquilo que eu sou? Por isso que propósito envolve muito autoconhecimento e muita transformação. Porque eu preciso primeiro me curar, olhar para dentro, para depois conseguir me manifestar no mundo. Então, a gente consegue ver pessoas que estão realmente conectadas com o propósito, não quando elas estão somente fazendo aquilo que elas acreditam. Geralmente a gente sabe, a gente atrela essa pessoa a isso de uma forma quase que una. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço alguns, tem alguns clientes que hoje estão assim, algumas empresas que conseguem vibrar isso, que é conhecer uma pessoa que você fala, essa pessoa é isso. Quase que enxugando conceitos sobre a identidade dela numa coisa específica. Então, nossa, eu tenho um amigo que é um grande artista, ele vive isso, ele vibra a arte. Entende que a gente traz a arte para dentro da pessoa, jogando a manifestação dela no mundo quase que no nível de identidade dela? Uma coisa importante, gente, se você não viu o meu vídeo sobre níveis neurológicos, eu vou deixar aqui na descrição, que eu acho um vídeo super importante, porque é uma das principais ferramentas que eu uso no meu trabalho, é a principal ferramenta que guiou meu livro Empresas Espiritualizadas, e é onde eu falo também sobre os níveis no qual um ser humano, em maior ou menor grau, está existindo a partir desses níveis. Então, quando eu falo capacidades, habilidades, comportamentos, identidade, propósito, eu uso bastante esse conceito, fica mais fácil de entender. Então, acesse esse vídeo aí que vai estar na descrição. Então, se você conhece uma pessoa que vibra a arte, por exemplo, nossa, essa pessoa é muito criativa, ela é muito artística, você não precisa ver ela fazendo arte para acreditar que ela é isso, entende? Tem pessoas que esse cara é um grande músico, você não precisa ver ele tocando, ele quando fala, as coisas que ele vive, as coisas que ele faz, ele está agindo no mundo a partir disso. E aí ele está conectado com o propósito dele, qualquer que seja a frase ou o nome que ele use para propósito. E aí vem a segunda armadilha. As pessoas às vezes têm tendência a enxugar o propósito numa frase.
E propósito, gente, tem muito pouco a ver com a frase, muito mais a ver com uma sensação interna. Então, acontece bastante de empresas me chamarem para falar sobre propósito. Falar, Pedro, você pode me encontrar aqui? Em uma, duas reuniões a gente escreve aqui e coloca na parede. Isso não é propósito. Você colocou uma frase bonita na parede e isso não serve para quase nada. Isso não vai engajar pessoas, isso não vai movimentar você, isso não vai fazer seus clientes comprarem. Porque as pessoas querem enxugar isso no propósito. Então, o meu propósito é expandir a consciência do ser humano. Não que você não possa ter uma frase que seja curta e que te conecte, que consiga traduzir, principalmente se você conseguir fazer isso de uma forma poética, que realmente traduza o intraduzível. Mas não é sobre a frase, e sim sobre a sensação e a energia que emana desse meu centro para as pessoas e a partir das coisas que eu faço. Então a segunda armadilha é querer encontrar a frase correta. Esquece. Faça um trabalho de conexão com o seu propósito a partir daquilo que você é e daquilo que você realmente sente que está manifestando no mundo. E a partir disso você pode encontrar uma frase. Então, como publicitário que eu fui muitos anos, uma grande parte do trabalho era realmente encontrar as palavras que mais traduziam, geralmente usando muita arte da poesia, arte de manifestos, a arte das cores dos movimentos. Isso ajuda bastante a gente explicar um pouco o propósito. Então você pode encontrar essa frase, mas não tente começar o trabalho traduzindo por aí. Uma outra coisa sobre o propósito muito importante, ele é o seu coração em movimento. Ou seja, ele fala sobre a coisa mais profunda em você e sobre a sua manifestação no mundo. Mas a sua manifestação no mundo significa que você está agindo em nome do outro. Que você está criando e manifestando algo que você está entregando para o sistema no qual você está inserido. Então, propósito não pode ser algo sobre você. Porque pensa assim, se é sobre o seu coração, a partir do momento que eu falo que o meu propósito, vamos colocar o mais absurdo aqui, meu propósito é ganhar lucro, ou querer fazer minha empresa crescer, eu estou colocando meu coração em nome do meu ego. Em nome de alguma coisa que eu acredito que é importante para mim. E isso não é propósito. Pode ser uma meta, nada contra, mas não é propósito. Então ele tem a ver com um sonho de uma realização no mundo. Eu quero entregar algo para o mundo, para o sistema. Então ele não é sobre você, e sim sobre o seu impacto no mundo. Então se por aventura você está começando a encontrar algo que te vibre o coração, você vai perceber que esse coração está em realizar alguma coisa pelo outro. Isso não sou eu que estou falando. Para quem lê meu livro, viu, grande parte do meu livro, tudo isso é baseado em pesquisas. Tem diversas pesquisas que mostram que quando a gente faz pelo outro, vibra dentro da gente alguma coisa muito forte, que é o que eu conheço como propósito. Fazer pelo outro é fazer por você também. Então entender que propósito não é sobre você, mas sobre essa manifestação de alguma coisa em nome do outro, em nome de algo maior do que você mesmo. Então imagina que é uma sensação de isso é tão importante para mim, que parece que é maior do que eu mesmo. Então tente encontrar no seu coração aquilo que manifesta em você e que entrega alguma coisa para o sistema no qual você está inserido. E isso é muito importante quando a gente fala de propósito. Dentro disso, as pessoas também geralmente confundem alguns conceitos. Missão, visão e propósito. Eu vou tentar aqui resumir, mas aí eu aconselho meu livro ou que me sigam no meu Instagram, porque eu falo bastante sobre isso e eu vou resumir aqui. A visão tem sempre a ver com uma visão do futuro, um sonho. E tem alguns vídeos que eu falo sobre o que é sonho, mas sobre uma utopia do que eu quero no mundo, algo que me movimenta em direção a... Para quem não conhece o vídeo do Eduardo Galeano falando sobre utopia, eu aconselho a buscar. Então é sobre essa utopia, sobre esse sonho. Esse sonho, a visão desse horizonte é o que é chamado de visão. Visão não é ser reconhecida como isso, não é uma visão, tá, gente? Visão tem a ver com uma cena que eu vejo. O melhor exemplo de visão que a gente conhece é de Martin Luther King, que ele fala, eu tenho um sonho, olha a visão vindo, de que uma criança negra e uma criança branca possam entrar em recintos de mãos dadas. Olha como é uma imagem, uma visão clara, isso é uma visão e é isso que engaja. Por isso que esse cara conseguiu engajar e influenciar tanta gente. Então isso é uma visão. Para quem conhece níveis neurológicos, ela está na ponta da pirâmide, porque inclusive é onde abre um mundo novo, que eu também falo no meu livro. Propósito é o meu coração engajado com essa visão, entende? Então é sobre a minha manifestação daquilo que eu desejo tanto e quero manifestar no mundo. Então propósito e visão estão muito colados um no outro.
tá? Eles não são a mesma coisa, porque a visão é a cena, é sobre esse mundo, e o propósito é o meu coração e a minha vida manifestada em nome dessa visão. Então, eles estão muito colados. Agora, missão é algo que sim é sobre eu mesmo, sobre a minha empresa. E aqui é muito bonito ver missões bem construídas, porque aí falam sobre a minha principal verdade. Fazendo uma metáfora bem simples, mais legal, propósito é como se fosse a mensagem que uma peça de teatro deve passar. Qual que é a moral dessa história? Qual que é o tema dessa peça? Missão é o meu papel dentro dessa peça. E aí eu posso falar sobre eu mesmo, posso falar sobre as coisas que eu faço. Então aí sim pode entrar a comunicação, pode entrar a arte, pode entrar a transformação, pode entrar a criação de um produto, pode entrar uma tecnologia. Pode, não é necessário, mas vai falar sobre aquilo que eu vim fazer nesse mundo, tá? Então, num trabalho de construção de missão, visão, propósito e valores, a ordem geralmente, se não é uma condição essencial, a ordem que ele vem, que ele está como conceito é visão, propósito, missão e valores, tá? Numa condução de jornada com encontro com propósito, isso não precisa ser seguido dessa forma. Geralmente as portas vão se abrindo conforme as curas vão aparecendo. Pode iniciar por valores, pode iniciar por propósito, mas é uma coisa mais solta e não tão presa no trabalho de condução. Por fim, eu queria falar de uma outra armadilha que gera muita ansiedade, que é a ilusão da grandeza do propósito. Então, quem já leu um livro chamado Organizações Exponenciais, que é um livro muito lindo, lá eles chamam propósito como alguma coisa muito importante que eles chamam de PTM, Propósito Transformador Massivo. Isso é muito incrível para organizações exponenciais e para o conceito que ele traz. Mas não precisa acreditar que o seu propósito precisa ser planetário. Meu propósito precisa ser conquistar um novo planeta, pode ser curar a humanidade. É óbvio que se isso vibra no seu coração e é a sua verdade, vamos embora. Mas não precisa, não tenha a ilusão de que o propósito precisa ser a maior grandeza, a coisa mais grande do mundo, né? Vamos colocar aqui. A maior coisa que você pode vir fazer pelo mundo. Não precisa. Não entre então nessa ilusão da grandeza, deixe isso de lado, faça um trabalho de cura em si mesmo, de encontrar a sua verdade do seu coração e o tamanho que for esse coração, e tá lindo. Eu sempre gosto de falar nas minhas palestras sobre propósito que se cada um de nós dermos as mãos às pessoas ao lado, o mundo está curado. A gente não precisa achar que a gente precisa fazer alguma coisa gigantesca. Não que a gente não possa, mas não precisa. Se a gente fizer por aqueles que estão à nossa volta e isso for a nossa verdade, vamos seguir por aí. Isso tá lindo. Tem uma palestra chamada Coerência Corporativa que tem aqui no meu canal, que eu super aconselho vocês a assistirem. Então, propósito é esse coração em movimento. Não se engane que é alguma coisa que você faça. Não entre pelo mundo racional para encontrá-lo. Não tente finalizá-lo numa frase. E não precisa acreditar que ele precisa ser essa ilusão da grandeza o tempo todo. Espero ter ajudado a tirar algumas distorções relacionadas a esse conceito e ajudar vocês a entenderem melhor e de repente até entrarem num caminho que a gente vai dar algumas dicas no próximo vídeo.